Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e o vídeo de hoje é a minha crítica literária ao livro O Império Final, de Brandon Sanderson. Ora, este é o primeiro volume, porque eles são 6. Este é o primeiro volume na série Nascida das Sombras, ou Mistborn em inglês. E é uma série de fantasia épica. Ora, dentro do género de fantasia épica, vocês encontram livros como O Senhor dos Anéis, as Crónicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin, que inspiraram a Guerra dos Tronos, a série Aragorn, por exemplo. Portanto, é esse género de fantasia. Ok? Portanto, para quem gosta desses livros que eu sugeri agora mesmo, ou mencionei agora mesmo, O Império Final, ou melhor, a série Nascido das Brumas, é capaz de ser do vosso interesse. Ora, este livro em particular, Império Final, como eu disse, é o primeiro livro na série e fala, ou melhor, segue esta personagem principal masculina, que é o Kelsier, que costumava ser um líder e um ladrão muito carismático do submundo da capital deste império, que é Luthadel. Ora, depois de acontecerem uma série de coisas trágicas na vida do Kelsier, ele regressa à cidade de Luthadel para reunir uma equipa de ladrões com o plano base de derrubar o império e matar o senhor soberano desta cidade, deste império. Nada ambicioso. Ora, quando ele regressa à cidade de Luthadel, começa a reunir esta equipa e descobre uma órfã de rua, uma rapariga de adolescente, chamada Vin, que ele descobre que tem exatamente os mesmos poderes mágicos que ele também tem, que é a alomancia. Ora, a alomancia é a magia de controlar os metais, ou a capacidade de controlar os metais. Cada tipo de metal tem uma característica diferente e dá aos seus mágicos uma capacidade diferente. E estes personagens, como o Kelsier e como a Vin, os chamados Nascido das Sombras, são capazes de controlar todos os metais, enquanto há outras pessoas que só são capazes de controlar um ou dois, eles são capazes de controlar todos. Ora, lá está, o Kelsier recruta a Vin para esta equipa de ladrões que decidem derrubar o Império. Mas a principal razão pela qual eles decidem derrubar o Império é que toda esta equipa de ladrões, incluindo o Kelsier, fazem parte de um povo chamado os Ska, que têm sido escravizados e maltratados e subjugados pela elite e pela nobreza e pelo senhor soberano durante séculos. Ora, o Kelsier, quando regressa à cidade de Luthadel, depois de todas as circunstâncias trágicas até à data, decide que já chega. Já chega, temos que libertar o povo Ska. Chega de discriminação, chega de ódio, chega de violência, nós vamos matar o senhor soberano e acabar com o império e os Ska vão ser libertados. E esta é a razão pela qual eles reúnem toda uma equipa para tentarem derrubar o império. Ora, não vou dizer mais nada sobre o contexto base do livro, porque depois tudo o resto é spoilers. Ora, este livro, dentro da comunidade literária, é muito famoso, há muita gente que gosta, o autor é muito conhecido, a série é muito falada e muito bem recebida e recomendada. Aliás, se vocês forem ao Goodreads, a série tem praticamente todos os livros, estão entre os 4 e as 5 estrelas. Eu, contudo, posso-me dizer que sou exceção à regra. Eu gostei do contexto base do livro, contudo só lhe dei 3 estrelas. 3.5 para ser fofinha, mas 3 estrelas no seu geral. Porquê é que eu não gostei? Olha, gostei, mas não gostei. Estou ali naquele intermédio assim um bocado limpo. Porquê é que eu dei a este livro 3 estrelas? Por algumas razões. A primeira razão é que eu estou habituada a ler livros de fantasia épica com alguma ação. Ora, para quem é fã de fantasia épica, esta imersão dentro dos mundos mágicos, sabe que quando se tem livros desta grossura, o ideal seria que houvesse uma continuidade na ação. Não é preciso ser tipo montanha russa, tipo pico da ação, morte, pico da ação, morte. Não. Mas tem que haver algum tipo de ligação à ação ao longo de todo o livro, porque o livro é na realidade muito grande e é um mundo muito complexo, com diferentes raças, com diferentes tipos de magia, com diferentes espécies de criaturas mágicas, seja o que for. Portanto,
é importante que haja uma continuidade na ação e no mistério e na conclusão da história. O que é que aconteceu com este livro? O início foi interessante, foi cativante, mas o meio morreu. Pá, aí 70, 80% deste livro, para mim, morreu. Não houve desenvolvimento de personagens, não houve continuidade na história. Houve algumas coisas interessantes que aconteceram do género. Olha, isto é interessante, é capaz de eventualmente ser a continuidade para a história. Mas depois a verdadeira ação, o verdadeiro mistério, ou todo aquele entusiasmo, aquela ação mesmo que cativa o leitor, chegou nos últimos 5 capítulos do livro. Ora, este livro tem quase 700 páginas. 700? Não, desculpem, exagerei. 100 páginas a menos. Este livro tem 620 páginas. 621 páginas. Ora, se em 621 páginas, mais de metade do livro não tem propriamente ação, para mim não funcionou muito bem. Outra coisa que não funcionou para mim muito bem é a forma como as personagens foram descritas. Ora, há algumas personagens das quais eu gostei. Por exemplo, o Kelsier, eu percebo o motivo pelo qual o autor o descreveu daquela forma. É suposto ele ser o líder desta rebelião, portanto é suposto ser uma personagem carismática e inspiradora, aquelas personagens que olhamos para elas e pensamos, uau, isto é uma pessoa que eu gostaria de seguir, com a qual concordo, etc. Acho que é um bocadinho narcísico, na minha opinião, mas pronto, ok, ainda se entende. Outras personagens do bando deixaram um bocadinho a desejar, mas também como são meias personagens secundárias, eu deixei um bocado à lese. Mas a personagem que não é que me tenha irritado, mas que mais me desiludiu foi precisamente a segunda personagem principal deste livro, que é a Vin, que supostamente deveria ser esta personagem quase que faz o percurso do herói. Ou seja, o Kelsier aparece como já herói constituído do género. Sou eu que vou libertar esta gente toda. Mas depois aparece a Vin, que supostamente vem como aprendiz do Kelsier, vem aprender esta magia. É suposto ser uma pessoa desconhecedora desta magia toda e deste mundo e que está a construir o seu percurso e está a tornar-se a heroína da sua própria história. E isto seria tudo muito bonito se ela tivesse sido descrita e, em termos de construção de personagem, dessa forma. Que, na minha opinião, não foi. Na minha opinião, não foi. É assim, uma personagem que vem logo com o rótulo de sendo órfã de rua, a viver no meio de bandos de ladrões, constantemente com o perigo tipo guilhotina na cabeça. Uma personagem que teve que sobreviver praticamente a vida toda dela sozinha e a sobreviver a roubos, a espancamentos, a tudo e mais alguma coisa. E depois o autor descreve-a como sendo um pãozinho sem sal. Há formas diferentes de querermos mostrar que uma personagem é inexperiente sem ser paternalista. Há essa diferença. E eu acho da forma como escreveram a Vin é muito paternalista, é muito não, tu és uma miudinha, ainda tens muito que aprender, tens muito que... Como se ela não tivesse passado metade da vida sozinha na rua. Não soou muito bem comigo, não ecoou muito bem comigo, na minha opinião. Quando uma personagem é descrita como sendo, de certa forma, independente e tenha sobrevivido sozinha, tenha conseguido sobreviver sozinha, que foi aquilo que a Vin fez, eu pelo menos penso que essa personagem já venha com alguns tipos de características ligadas a ela. Nem que seja esse instinto de sobrevivência, essa personalidade forte que a ajudou a sobreviver. Ora, a Vin é descrita como uma personagem sem desenvolvimento nenhum. Nenhum mesmo. Tipo, ela é um pãozinho assim, sem sal, uma coisa muito básica. A forma como lidam com ela é muito paternalista. Estão-lhe quase sempre a dar lições de tu és muito nova, não entendes, estás-me a irritar, não sei o que mais. Tipo, para mim não jogou. Não jogou mesmo. Há formas diferentes de tentar mostrar que uma personagem é inexperiente, volto a repetir. Há formas muito boas de mostrar que uma personagem é inexperiente e que está a aprender e que é na realidade um aprendiz, ou uma aprendiz neste caso, sem ter um tom de paternalismo. Na minha opinião. Isso foi aquilo que eu não gostei.
A personagem de Vin tem potencial, mas a forma como ela foi construída para mim é que já não liga a bota com a perdigota. A outra coisa que eu não gostei muito neste livro foi a falta de personagens femininas. Porque o livro deste tamanho, e estou a falar só deste livro em particular, porque o resto da série eu ainda não a li, não a conheço, portanto eu não posso te falar sobre o resto da série. Este livro em particular. Este livro tem 3 personagens femininas. Um livro deste tamanho não é propriamente diversificado no que toca às personagens. Epá, 80% das personagens deste livro são homens. Não é assim muito diversificado, considerando que muito mais de metade da população supostamente é feminina. E vocês podem argumentar, é fantasia, a fantasia não deve ser ligada a... Todos os livros têm alguma fonte de inspiração, nomeadamente na realidade. Um livro deste tamanho, fantasia épica, que só tem 3 personagens femininas a aparecer, uma das quais é a Vin, que eu já falei daquilo que não gostei nesta personagem. A outra, supostamente, é uma cabra que aí anda. Também é mágica, mas é descrita como sendo uma cabra. E depois a outra é assim meia secundária, quase nem é mencionada, que é uma informadora. E depois a outra, que é outra vez mencionada, portanto são 4 personagens, mas a última personagem está morta. Não sei, para mim há formas diferentes de escrever os livros. Agora, base do livro, tendo em consideração a história, o contexto do livro, eu gostei do sistema mágico que foi construído neste livro. Achei a ideia da magia dos metais extremamente interessante, acho que está muito bem construída, é um bocadinho difícil de compreender no início, mas a partir de certa altura acaba por se entrar no rol. Acho que o mundo foi muito bem construído, todo o sistema está bem construído, a escrita está muito boa, tudo bem. Agora, será que eu vou investir, ou vale a pena investir no livro cujo mundo está muito bem construído, mas os personagens deixam a desejar? E a forma como o autor põe estas personagens neste mundo deixa um bocadinho a desejar, na minha opinião. Ora, os livros são muito grandes e há mais 5 nesta série. A edição em português não é propriamente barata. Ler este livro demorou 1 mês. Vamos imaginar quanto tempo não demorarão os outros para ler. Será que eu quero investir neste livro? Volto a repetir, o livro é interessante, tem uma parte interessante. Mas ficou-se por aí. E para mim um livro que não cativa em termos de personagens, um livro que me deixa no final, eu fecho a contracapa e eu simplesmente não quero saber o que é que estas personagens vão fazer nos restantes livros, para mim não é um livro onde eu quero investir nem o meu tempo nem o meu dinheiro. Contudo, eu estou à espera que me tentem mudar o pensamento. Digam-me o que é que acharam deste livro, se conhecem a série, o que é que acharam. Que é para eu conseguir perceber se vou realmente investir nesta série, na continuação desta série. Porque, volto a repetir, são 5 livros mais do que este. É este mais 5. Portanto, se conhecem a série e já leram toda até ao final, digam-me o que é que acharam. Digam-me se o autor melhora, se as personagens melhoram, se o mundo melhora. Ou do mesmo autor para experimentar outra série. Digam-me a vossa opinião. Ou se nunca leram o livro, se nunca leram o livro e nem conhecem o autor, qual é a vossa opinião, se seria um livro que teriam interesse em ler depois de terem visto esta crítica toda. Fico à espera dos vossos comentários, comentem, partilhem e vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!